Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. O Escola Online em Vocês hoje trabalhará a semana 3 do nosso plano de estudo tutorado, material oferecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Estamos aí no volume 6 e o tema da aula de hoje relativo ao primeiro ano do ensino médio, energia potencial gravitacional. Mas antes que partamos aí para as atividades, convido vocês, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações para que fiquem por dentro das aulas que têm sido postadas diariamente. Galera, novidade na área, eu não erro mais, o nosso projeto Enem, que está bombando aí, ó. E lá na nossa plataforma Escola Online, né? .com.br, vocês encontram material didático, material teórico que foi preparado para vocês com as atividades que temos resolvido aí nas nossas aulas. Galera, vamos juntos! Juntos somos muito mais fortes. Eu sou o professor Camilo, professor de Física do Escola Online e estou com vocês. Vocês estão prontos? Gente, energia potencial. Galera, falou potencial, falou posição. Sempre que vocês ouvirem a palavra potencial, lembrem de posição. Energia potencial gravitacional. Essa energia está associada a um corpo de massa m imerso num campo gravitacional. Quando esse corpo estiver na tendência de movimento, louco para se movimentar. Por exemplo, quando eu falo em posição, eu preciso me referenciar, não é verdade? Posição, eu ocupo um espaço em relação a qual referencial? Aqui não vai ser diferente. Quando eu falo em energia potencial gravitacional, eu preciso de um nível de referência. Então, o meu nível de referência, o meu zero, seria o solo nesse caso. Então, em relação ao solo, esse corpo aqui se encontra com um desnível. Ele tem uma posição, certo? Diferente de zero em relação ao solo. E tá doidinho para quê? Para se movimentar. Se você abandona esse corpo, começa aqui a haver uma velocidade. Então a energia cinética começa a aparecer. Lembra de energia cinética da aula passada? Não está associada à velocidade, a movimento? Só que essa energia cinética ela não veio do nada. Nesse caso, eu tenho energia potencial aqui, ó, se convertendo em energia cinética. Tranquilo, galera? Então, nível de referência. Eu tenho que ter meu zero. E em relação a esse nível de referência, se um corpo estiver imerso num campo gravitacional e com tendência de movimento, ele tem agregado a ele essa energia potencial gravitacional. Ah, professor, aqui eu teria o desnível, né? A altura inicial, que nesse caso seria meu zero, está em cima do nível de referência, e a altura final. Como tem uma diferença de posição, uma variação da altura aí, ó, dado por altura final menos altura inicial, esse corpo ao ser abandonado, a energia potencial vai se converter em outras modalidades, por exemplo, em cinética. Mas, professor, como eu calculo a energia potencial gravitacional em um ponto? Primeiro, em relação a quê? Em relação ao seu nível de referência. Basta você pegar a massa desse corpo em quilogramas, multiplicar pela aceleração gravitacional do local, pois esse corpo tem que estar imerso num campo gravitacional, né? Existe uma aceleração gravitacional relativa a ele aí, ó. E aí você terá, multiplicando pelo desnível, pela altura daquele ponto em relação ao nível de referência, você terá o valor aí de energia potencial gravitacional agregada a esse corpo. Ah, professor, mas eu quero calcular a variação dessa energia. Não tem problema. Observa a variação da posição. Então, a energia potencial, a variação dela, da potencial gravitacional, é igual ao produto entre a massa do corpo multiplicado pela aceleração gravitacional, que multiplica a variação de altura, a variação de posição. Então, se existe variação de posição aí, ó, num corpo imerso no campo gravitacional, nesse caso vai haver o quê? Variação da energia potencial gravitacional, certo? Então, a variação da energia potencial gravitacional é o produto entre a massa, que multiplica a aceleração gravitacional, multiplicado pela altura final em relação ao nosso nível de referência, menos a altura inicial em relação ao nível de referência. Vamos para as atividades que eu creio que vocês vão entender direitinho. Vamos lá? Chegamos aí, galera, ó, atividade número 1.
Calcule a energia potencial gravitacional armazenada em um pão de queijo de massa 500 gramas, quando elevado a uma altura de 2 metros nos seguintes locais do sistema solar. Tá. Primeiro, ele quer na superfície da Terra, ou no campo gravitacional terrestre. E ele me deu o valor do campo gravitacional terrestre, da aceleração gravitacional terrestre. 9,8 metros por segundo ao quadrado. Repara, galera, que eu tenho esse pão de queijo aqui, ele está aqui sobre a superfície, em cima do nível de referência. Aí ele é elevado a uma posição que fica a 2 metros do solo, do nível de referência. Gente, trabalho. Não tem uma força que atua sobre um corpo, transferindo aí, média energia transferida dessa força, por essa força, para esse corpo, quando essa força produz deslocamento? Repara aí, que quem elevou esse corpo da posição inicial à posição final foi a força. Uma força atuou, produzindo deslocamento. Essa força realizou o trabalho. Então, agora, no campo gravitacional terrestre, existe uma energia potencial gravitacional armazenada nesse corpo aqui. Como que eu vou calcular, galera? Ele me deu a massa, meio quilograma. A altura, o desnível aí, 2 metros, né? Altura inicial, 0. Ele está inicialmente sobre o nível de referência, sobre o solo. Agora, a variação da energia potencial gravitacional é a energia potencial final menos a potencial inicial. Gente, a minha energia potencial gravitacional inicial é nula. Por quê? Ah, professor, eu tenho massa. Tudo bem. Existe aceleração gravitacional? Ótimo, mas não tem desnível, galera. Esse corpo nessa posição, ele não está com vontade de se movimentar. Ele não está na iminência de movimento. Agora, quando você pega esse corpo, tira ele dessa posição, ele com a massa de meio quilograma, imerso aí, num campo gravitacional cuja aceleração gravitacional seja 9,8 metros por segundo ao quadrado, e está aí a 2 metros do solo, gente, se você abandonar, ele está doidinho para se movimentar. Então, a energia potencial gravitacional em relação a esse ponto aqui, num desnível do solo, 9,8 joules. Essa energia veio do nada? Não, foi você que levantou esse corpo. Por exemplo, você pega, você atua e cedeu energia para ele. Logo, devido à ação da força, esse pão de queijo recebeu 9,8 joules de energia, certo? Tranquilo. Então, imagine-se, força produzindo deslocamento, essa grandeza física mede a energia transferida a esse corpo pela ação da força. Essa grandeza física chama-se trabalho. Agora eu tirei esse corpo da superfície terrestre, lá do campo gravitacional terrestre, e levei ele para a Lua. Eu mudei o valor da aceleração gravitacional local, a aceleração diminuiu, 1,6 metros por segundo ao quadrado. E a energia potencial? Me deu aí os dados iniciais. A variação da energia potencial seria o quê? A energia potencial gravitacional inicial continua nula. Inicialmente ele está na superfície da Lua, aí ele sobe de 2 metros, da mesma forma, Só que agora a minha aceleração gravitacional é menor. Repare que esse produto aqui dará 1,6 joules. Galera, você precisou agora converter em menos energia, doar menos energia para esse corpo. Seu esforço foi menor. Para você tirar esse corpo da posição 0 e levar para a posição 2 metros, você teve que ceder a ele uma quantidade menor de energia, pois a aceleração gravitacional local, o campo gravitacional local lunar, é menor do que o campo gravitacional terrestre. Beleza? Então, variei o local, variei o campo gravitacional local, eu variei a quantidade de energia aí, convertida a esse corpo, mesmo que ele tenha a mesma massa e que tenha se deslocado de uma mesma altura. Letra C. Vamos lá para Marte. E aí, galera, a aceleração gravitacional em Marte, aproximadamente 3,8 metros por segundo ao quadrado. Mais uma vez, o que eu faço? Pego a energia potencial gravitacional inicial, que é 0, né? Porque ele não está na iminência de movimento. Ele está sobre o meu nível de referência. Inicialmente não tem desnível, não, Aí ele sobe de 2 metros. Alguém forçou ele a subir. Essa força F forçou a subir, cedendo energia. A energia potencial gravitacional nesse ponto final é igual à massa do corpo, meio quilograma, multiplicado pela aceleração gravitacional marciana, 3,8 metros por segundo ao quadrado, que multiplica 2 metros, desnível aí que ele subiu, né? Então, esse valor aqui de energia potencial gravitacional final,
3,8 joules. Repara que agora, em relação à Lua, você se esforçou mais. Você teve que ceder mais energia para esse corpo, para elevá-lo de 2 metros. Mas em relação à Terra, você se esforçou menos, certo? Você teve que ceder menos energia para esse corpo, através da força produzindo deslocamento, né? Para elevá-lo de 2 metros. Agora, galera, vamos levar o corpo aí, ó, à superfície solar. Será que a gente dá conta de chegar lá? Mas observe a aceleração gravitacional solar muito elevada, 274 metros por segundo ao quadrado. O que eu digo em relação a isso? Se você quer elevar um corpo de massa meio quilograma de 2 metros de altura a 2 metros de altura, né, em relação ao solo aí, ó, solo solar, né? Você terá que fornecer esse corpo 274 joules de energia. Lá sobre a superfície, a energia potencial gravitacional é nula, porque o desnível é zero. Mas agora, para levantar de 2 metros, um corpo de meio quilograma, você terá que fornecer 274 joules de energia, muito mais do que na Terra, né? Então, seu esforço numa região onde a aceleração gravitacional é muito maior que a Terra, seu esforço seria muito maior. Então, ó, logo o pão de queijo recebeu 274 joules de energia devido à ação da força F e armazenou na forma de energia potencial gravitacional. Tanto é que se você abandona, ele está em iminência de movimento, ele começa a se movimentar. Tranquilo, galera? Vamos lá, galera, para a atividade número 2 agora, né? Vamos lá. Calcule o trabalho realizado pela força gravitacional sobre um pão de queijo de massa 1 kg, nos seguintes percursos. Primeiro, do chão ao forno, da posição 0 à posição H1, 0,2 metros. Então você vai fazer o seguinte, você primeiro lembra que trabalho, gente, é uma grandeza física que mede o quê? A energia transferida quando uma força atua sobre um corpo produzindo um deslocamento, certo? Se essa força produz deslocamento, essa força está agregando ou retirando energia desse corpo, onde F é a intensidade da força, D é o deslocamento produzido, né? E θ é o ângulo entre a linha de ação da força, né, e a direção de deslocamento, tá bom? Então vamos lá. Esse corpo está aqui, ó, sobre o meu nível de referência. Veja que tem a força peso aqui, ó, na vertical e para baixo. Aqui eu coloquei uma trajetória. Eu quero isso aqui primeiramente, ó. Ele sai da posição 0 e é elevado à posição 0,2 metros. Repara que a força peso aqui, gente, ó, ela está contrária ao deslocamento produzido por uma força externa. A força peso está dificultando as coisas, está dificultando o movimento. Repara que a força externa vai produzir um deslocamento de 0,2 metros, mas eu quero o trabalho do peso. Por que eu coloquei aqui, ó, a força peso na vertical e para baixo e o deslocamento na vertical e para cima, formando um ângulo de 180 graus entre eles? Porque nós percebemos que o trabalho, gente, depende do cosseno do ângulo θ, que é o ângulo entre a direção de atuação da força que você deseja observar o trabalho e a direção do deslocamento causado. Ó, o cosseno de 180 menos 1. Então, a massa 1 kg, a aceleração gravitacional 10 metros por segundo ao quadrado. Trabalho seria força. Nesse caso, a força é a própria força peso, certo? O deslocamento aí, ó, seria a altura, né? Esse desnível aqui. E o cosseno de 180, cosseno de 180 menos 1. 1 kg, que multiplica 10 metros por segundo ao quadrado, vezes 0,2, vezes menos 1, é igual a menos 2 joules, certo? Então, quando eu elevo esse corpo de massa 1 kg de 0,2 metros, a força-peso realiza um trabalho de menos 2 joules. Agora, o que eu quero? Eu quero tirar esse cara do forno e levar à mesa, ou seja, ele tem que sair da posição 0,2, veja que não é mais a posição 0, ele não está mais sobre o solo, ele tem que sair da posição 0,2 metros e ir para a posição 5 metros. Qual que é a altura agora, gente, o desnível da posição inicial para a posição final? 0,3 metros, né? Repara que ainda o peso atua no sentido oposto ao deslocamento. Cosseno de 180 graus igual a menos 1, tá? Mais uma vez, peso, altura, cosseno de θ. Então, massa vezes gravidade é a intensidade do peso, né? A altura é a própria distância aí, ó, percorrida, e o cosseno de θ. Massa 1 kg, a aceleração gravitacional 10,
deslocamento aí, ó, 0,3. Então, o trabalho da força-peso, menos 3 joules, pois a força-peso está atuando no sentido oposto ao deslocamento, formando 180 graus em relação ao deslocamento ao vetor peso. Beleza? Vamos para a próxima. Eu quero tirar esse cara agora do forno, ele diz aí, ó, da mesa à boca do professor de física, mineiro, que adora saborear um pão de queijo assado na hora. Ele quer sair da posição meio metro em relação ao solo, que é nosso nível de referência, e ir para a posição 1,5 metros. Se ele sai da posição meio metro e vai para a posição 1,5 metros, ele deslocou ainda de uma distância de 1 metro, concordam? Então, cosseno de menos 1 ainda, porque peso vertical para baixo. Deslocamento está na vertical e para cima, o corpo está subindo e o peso está atuando contra esse deslocamento. Massa 1 kg, campo gravitacional 10 metros por segundo ao quadrado. Mais uma vez, pego aí, ó, força, que é o produto da massa vezes o campo gravitacional, 1 vezes 10, vezes 1, que é o deslocamento, a altura, ó, ele saiu de meio e foi para 1,5, multiplicado por menos 1, devido que a direção de atuação da força e a direção de deslocamento formarem 180 graus. Então, na letra C, para levar esse corpo do ponto meio metro e deixá-lo no ponto 1,5 metros em relação ao solo, o trabalho da força-peso foi de menos 10 joules. Tranquilo? Letra D, ele fala o seguinte, ó, da boca do professor ao chão, pois o pão de queijo estava muito quente e o desastrado do professor deixou cair. Que pena. Da posição 1,5 metros à posição 0. Tranquilo, galera? Repara agora que eu tenho peso na vertical e para baixo. E agora, gente, ó, o deslocamento vai acontecer na mesma direção e mesmo sentido do peso. O vetor peso e o vetor deslocamento formam 0 graus, cosseno de 0 igual a 1. Agora, é por causa da ação do peso que esse cara vai se locomover. A força peso atua sobre esse corpo, produzindo deslocamento. Então, realiza trabalho. Peso vezes altura vezes cosseno de θ. Então, o trabalho do peso seria massa vezes gravidade, vezes esse deslocamento, ó, de 1,5, né? Vezes cosseno de 0 graus. 1 vezes 10, 10. Vezes 1,5, 15. Vezes 1. Então, o trabalho realizado para você sair da posição 1,5 metros e chegar à posição 0 sobre a superfície terrestre, num corpo de massa aí 1 kg, seria de quanto? 15 joules. Beleza, aí ele te pede, ó, qual foi o trabalho total realizado? A resposta pode te surpreender. Galera, repara que inicialmente, lá na letra A, nós saímos da superfície, posição 0, depois fomos para a posição 0,2. Depois saímos da posição 0,2 e fomos para a posição 0,5. Da posição 0,5, fomos para a posição 1,5. E da posição 1,5, despencamos de novo lá para a superfície. Ó, posição inicial, posição final se coincidem. Gente, o peso não é uma força dissipativa, é uma força conservativa. Logo, o trabalho de forças conservativas, como por exemplo o peso, só dependem da sua posição final e posição inicial. Então, eu estou dizendo o seguinte, ó, o trabalho resultante é a soma algébrica dos trabalhos. Ao subir de 0 para 0,2 metros, a energia associada relativa ao peso, menos 0,2. Depois, para a posição 0,2 para a posição meio, uma energia associada de menos 0,3. Da posição meio para a posição 1,5, menos 10 joules de energia. Só que quando ele despenca da posição 1,5 e volta para a sua posição inicial, sendo a posição final igual à inicial, ele libera 15 joules de energia. Ele recebeu 15 joules ao subir e depois cedeu 15 para o ambiente ao descer. Então o trabalho resultante é 0. O tanto que ele absorveu na subida, ele liberou na descida, voltando para a posição inicial. Então, trabalhos de forças conservativas não dependem da trajetória, só dependem do ponto final e do ponto inicial que esses corpos vão ocupar. Tranquilo? Vamos para a atividade número 3 aí, ó. Analise o exemplo 3 e responda. O exemplo 3 é lá no PET, tá? O exemplo teórico. Aí ele diz assim, ó, um bloco de peso, agora ele me deu o peso, ó, 100 newtons, parte do repouso do ponto A e desliza sem atrito sobre um plano inclinado
de inclinação θ 45 graus. Então eu tenho um ângulo de inclinação aqui, ó. Eu tenho um plano inclinado, ele não está mais na horizontal aqui, local. Até o ponto B, né? Se desloca uma distância aqui, ó, essa distância de deslocamento, 5 metros. Determine, primeiro, a altura do plano inclinado em relação ao chão. Ele quer saber de qual variar de um ângulo de 45 graus, quanto que esse cara subiu aqui, ó, posição inicial e final. Ele quer esse H. Galera, eu tenho um triângulo retângulo, né? Trigonometria no triângulo retângulo. Tá vendo que essa altura que você deseja, ela está oposta, está na frente desse ângulo? Então isso aqui seria o cateto oposto. O seno de θ é a relação entre o cateto oposto, que é H, dividido pela hipotenusa. Inclusive me deram a hipotenusa, ó, 5. O seno de θ vale 45 graus. Ele me deu o valor de θ. Então, seno de 45 graus seria a altura aí, H sobre 5. Raiz de 2 sobre 2 é igual a H sobre 5. Então, a altura relativa aí, ó, em relação ao solo aí, que esse cara subiu, foi de 5 sobre 2, raiz de 2 metros. 2,5 raiz de 2 metros. Esse seria o valor de H. Aí ele me pede o trabalho realizado pela força gravitacional no percurso de descida do bloco. Lembram que eu falei para vocês que o peso é uma força conservativa? Eu só preciso saber a posição inicial e a posição final. Então, repara que esse cara, ele se desloca de uma distância de 5 metros. Mas em relação à superfície aqui, ó, eu vou observar esse desnível, H. Trabalho do peso vai ser a força, peso, força, que produz um deslocamento. Logo, quem é a força? Ele me deu 100 newtons. Isso foi dado no enunciado, que multiplica a altura aí, ó, a altura aí desse cara inicial, né? Então essa altura, 5 sobre 2 raiz de 2. Então, 100 vezes 5 dividido por 2, que multiplica aí, que é todo mundo multiplicado por raiz de 2. Então isso dá 250 raiz de 2 joules. Trabalho é o que, gente? Mede a transferência de energia. E no sistema internacional, a unidade de energia é o joule. Tranquilo, galera? Galera, chegamos ao final de mais uma semana. Convido vocês, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações para que fiquem por dentro de tantas novidades que temos aí. Visite a nossa plataforma e conheça o nosso projeto Enem, projeto Eu Não Erro Mais. Galera, eu sou o professor Camilo e semana que vem os vejo na última semana do nosso volume 6 aí, do nosso plano de estudo tutorado. Aquele abraço.